Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá! Na edição de hoje você vai ver: Júri do caso Kiss já é o maior da história do Rio Grande do Sul. Ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, será ouvido nesta quarta-feira no júri. E veja também, campanha Imposto Solidário quer conscientizar contribuintes para o apoio em projetos sociais. E ainda, granjeiros e produtores rurais podem ser prejudicados por conta de uma precariedade do município com a estrutura da Ponte dos Banhados. Estes e também muitos outros assuntos em 15 segundos no Jornal do Diário. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. O júri do caso Kiss já entra para a história como o maior julgamento do Rio Grande do Sul. São até agora 7 dias de duração. O Ministério Público estima que até o próximo final de semana a população conheça a sentença dos jurados. Nessa terça-feira, ao todo, 4 pessoas serão ouvidas até o final do dia. Acompanhe na reportagem de Jaiana Garcia. O depoimento do ex-operador de áudio da banda gurizada fandangueira, Venâncio da Silva Anchal, abriu o 7º dia do júri do caso Kiss. Venâncio estava trabalhando na boate na noite da tragédia. Ele foi chamado pela defesa de Marcelo de Jesus dos Santos, ex-vocalista do grupo musical. Durante o relato, houve vários momentos em que ele se emocionou ao lembrar da madrugada de 27 de janeiro de 2013. Eu não tive queimaduras. Eu fui internado por exposição à fumaça. Eu queria ficar em casa com a minha esposa, que estava gestante de 40 semanas. Eu não queria ir para o hospital para não deixar ela sozinha. E eu fui internado num hospital e ela no outro para ganhar a bebê. E a mãe me dizia que eu ia conhecer minha filha. Mas eu fiquei bem. Eu conheci a Antônia depois de 5 dias em casa. Venâncio confirmou que o uso de artefatos pirotécnicos era comum pela banda nas apresentações. Segundo ele, os proprietários de locais onde faziam shows sabiam disso. Inclusive, confirmou que já haviam feito uso de fogos de artifício na própria Kiss. A arquiteta Nívia da Silva Braido, convocada pelo Ministério Público, foi ouvida na sequência. Por ter relação com o ex-advogado da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes, a AVTSM, Nívia passou de testemunha a informante. Ela afirmou que o ex-sócio da boate, Elisandro Spor, disse para ela que a reforma da boate em 2012 não tinha responsável técnico. Durante o depoimento, o Ministério Público mostrou uma conversa de uma rede social. No diálogo, o dono da boate diz que o projeto da reforma estava sendo feito por ele e por um tio. Um ano antes, do acontecido, em janeiro de 2012, eu fui procurada pelo Kiko, por uma conversa, ainda na época pelo Facebook, em que ele me perguntou se eu era arquiteta, eu disse que sim, e aí ele queria uma indicação para colocar um papel de parede, na boate. Me disse que estava fazendo uma reforma, e aí eu, no momento, questionei, sobre quem que estaria fazendo essa reforma para ele, qual o profissional responsável técnico pela obra, e aí na conversa ele me falou que ele não tinha nenhum responsável técnico, me disse que ele estava fazendo por conta, que ele que entendia da noite, ele que sabia como as coisas funcionavam, os fluxos ali da boate, estava fazendo por conta.
E na oportunidade eu também alertei-o sobre o risco dele não ter um responsável técnico, né, que ele poderia, na época até eu usei a situação de uma fiscalização, né, que ele poderia correr o risco de ter um fiscal, né, que pudesse passar pela rua e ver que estava acontecendo a obra, né, e não ter uma placa indicativa de quem era o responsável técnico. Questionada sobre o uso de espuma no revestimento da boate, Nívia afirmou que não tinha conhecimento e que não participou da obra. O terceiro depoente do dia foi o ex-chefe do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, Gerson da Rosa Pereira. Ele relatou como foi o socorro às vítimas e a estratégia usada pela corporação para atender todos os envolvidos. Ele garantiu que as pessoas não morreram carbonizadas como em um incêndio, mas sim, na grande maioria, asfixiadas por causa da fumaça tóxica. Em diversos momentos, ele se emocionou e preferiu não dar detalhes sobre o resgate de corpos dentro da boate. Ainda havia pessoas passíveis de serem retiradas com vida a esse momento ou já não mais? Não. Não tinha mais. E o senhor chegou aí? Olha só as vítimas. Chegou aí até perto da área dos banheiros? Todas as áreas. E se puder relatar, por favor. Não tem como relatar, doutor. É difícil relatar. É uma imagem muito forte. Até para um profissional de segurança muito forte. Não tem condições de... Eu até preferia não descrever isso. Tá. O coronel, atualmente, é diretor do Departamento Administrativo do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Ele foi condenado em primeira instância a 6 meses de detenção por fraude processual, que foram revertidos em serviços comunitários em 2015. Em 2018, a condenação prescreveu. O diretor jurídico da VTSM, Paulo Carvalho, acompanhou ao júri pela primeira vez no plenário. Ele mora em São Paulo e deve passar 4 dias em Porto Alegre. Paulo acredita que a condenação dos 4 réus é certa. Nós queremos a verdade. Acho que a população, de uma forma, que pensa nos filhos, quer a verdade. O júri do caso Kiss ainda não terminou, mas já entra para a história como o maior do Rio Grande do Sul. Até aqui já são 7 dias de julgamento. O Ministério Público estima que no próximo final de semana a população já tenha conhecimento da decisão dos jurados. Depois de ouvir as testemunhas, nós temos um momento bem importante, especialmente para as defesas, que é o momento dos interrogatórios, né, em que as defesas aproveitam esse momento para que os acusados deem suas versões, tragam as suas defesas, né? Então isso deve se estender por algum tempo, deve ser bem explorado pela defesa esse momento. E em seguida, então, aí nós começamos os debates, que aí é um ponto prévio à própria decisão. E nós vamos agora até Porto Alegre falar ao vivo com a repórter Jaiana Garcia para sabermos como está o júri neste momento. Jaiana, segue ainda o depoimento do ex-chefe do Estado-Maior do 4º Comando, na época, né, do 4º Comando aqui dos Bombeiros de Santa Maria, Gerson Rosa Pereira. Ele segue ainda sendo ouvido neste momento. Boa noite, Jaiana. Boa noite, Vilseu. Boa noite, Kellen. Boa noite também para todo mundo que nos acompanha pela TV Diário, pelas nossas redes sociais. Sim, ele segue sendo ouvido. Neste momento, a defesa de Elisandro Spor faz os questionamentos, pelo menos até o momento em que eu estava lá em cima, agora eu estou aqui em frente ao Foro Central, ainda fazia perguntas para o coronel Gerson da Rosa Pereira. A defesa de Kiko, como é conhecido o Elisandro Spor, reproduziu alguns vídeos de entrevistas que foram dadas pelo então comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria na época do incêndio, em que ele dizia que a Boate Kiss cumpria todas as normas exigidas pela legislação brasileira para funcionar. Eu vou abrir umas aspas aqui do que foi dito por ele. No caso da Kiss, ela oferecia aquilo que tinha de acordo com o PPCI. O PPCI estava vencido, de acordo com ele, mas aquilo não era um objeto de fechamento. Ele também falou que não é possível dizer que os bombeiros não exigiram as normas. Para a estrutura daquele alvará, a boate apresentava condições de segurança. Essas foram as palavras do ex-comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. Ele também relatou
como foi montada a força-tarefa para atender as vítimas, para atender também as pessoas, né, que eram sobreviventes da tragédia. Em alguns momentos, inclusive, como vocês viram na reportagem, ele se emocionou, ele não quis dar mais detalhes, principalmente pela presença de familiares dentro do plenário, de como foi aquele cenário de horror que se instalou dentro da boate com as 242 vítimas. A testemunha Nilvo José Dornelles, que foi arrolada pela defesa de Marcelo de Jesus dos Santos, teve o depoimento adiantado, então ele será ouvido ainda nessa terça-feira e a gente vai fechar o dia, então, com 4 testemunhas ouvidas. Da volta do intervalo, de um dos intervalos que nós tivemos aqui, o juiz Orlando Facini Neto informou que o depoimento do promotor de justiça Ricardo Loza também vai ser adiantado. Ele estava marcado para quinta-feira, às 9 horas da manhã, e será amanhã. Amanhã será o último depoimento do dia, então, o do promotor Ricardo Loza. Amanhã, então, nós vamos começar a quarta-feira com o ex-prefeito César Schirmer, um depoimento que é bastante aguardado por todos aqui no Foro Central de Porto Alegre, às 9 horas da manhã. Na sequência, Fernando Bergoli, depois Geandro Kleber de Vargas Guedes, e vamos terminar o dia, então, com Ricardo Loza, promotor de justiça. Essa ordem, de acordo com o tribunal, pode sofrer alguma alteração, dependendo do andamento das oitivas de amanhã. Todo mundo aguarda, né, e espera que a oitiva do ex-prefeito César Schirmer, prefeito na época da tragédia, seja bastante longa. Então, dependendo de como forem essas oitivas de amanhã, pode ser que algum fique ainda para quinta-feira. A gente viu também na reportagem que agora há uma previsão já do Ministério Público para o fim desse julgamento, pelo menos até o fim de semana, até domingo. Então a gente segue aqui aguardando, acompanhando, na expectativa. E agora uma última notícia, agora há pouco, o ex-jogador Dunga, ex-jogador do Inter, também da seleção brasileira, foi capitão da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo em 94, esteve aqui na Tenda do Cuidado, que fica a cerca de 100 metros aqui do Foro Central de Porto Alegre. Ele veio promover uma ação da qual ele faz parte, ele encabeça, e também dar apoio para os familiares de vítimas e também sobreviventes da tragédia de Santa Maria. E a gente vai seguir aqui no Foro Central, trazendo as informações para vocês a qualquer momento. Voltamos aí no estúdio. Ok, Jaiana, muito obrigado pelas informações. Repórter Jaiana Garcia, ao vivo, direto lá do prédio do Foro Central 1 em Porto Alegre, atualizando completamente a situação, como está neste momento lá no júri do caso Kiss. E durante o relato, durante a oitiva, a primeira oitiva de hoje, que foi de Venâncio da Silva Anschau, houve vários momentos em que o ex-operador de áudio se emocionou ao lembrar da madrugada de 27 de janeiro de 2013. Venâncio contou também que desabilitou o som quando percebeu o incêndio. Por isso, os músicos não teriam conseguido alertar as pessoas através do microfone. Pessoalmente, o senhor não se considera vítima, é isso, né? Eu reportei isso para o doutor que nos ouviu no dia. Não entendo da tentativa de homicídio deles para comigo, os 4 denunciados. Eu fui internado. Eu fiquei internado acho que 5 dias. Fiz acompanhamento médico. Eu saí do hospital, não lembro exatamente o dia, mas eu fui internado no dia subsequente à prisão dos 4. E eu não queria ir para o hospital. Isso, o senhor foi internado por questões pulmonares, é isso, ou teve queimaduras também? Eu não tive queimaduras, eu fui internado por exposição à fumaça. Eu queria ficar em casa com a minha esposa, que estava gestante de 40 semanas. Eu não queria ir para o hospital para não deixar ela sozinha. E o senhor teve contato com alguns dos pais que perderam filhos nesse período todo? Tive. Dei um abraço em 2. Outros não tive coragem. Outros tive medo. E eu fiquei com mais medo e me isolei um pouco. Após um atendimento no hospital universitário, que era um mutirão para atendimento psicológico,
Eu nunca conversei com ninguém, nem com a família eu converso sobre a tragédia. Eu estava na fila para fazer o atendimento psicológico e eles pediam o nome e como é que era o envolvimento para formar os grupos para pessoas conversar. E eu coloquei que eu era o técnico de áudio da banda. E uma pessoa me disse, como que a banda está aqui? Eu saí, não fiz mais atendimento. E como a repórter Jaiana Garcia adiantou, o prefeito de Santa Maria, na época do incêndio na Boate Kiss, César Schirmer, será ouvido no júri nesta quarta-feira pela manhã. O depoimento foi marcado pelo juiz Orlando Facini Neto para ser o primeiro do dia, a partir das 9 horas. O atual prefeito da cidade, Jorge Pozobon, comentou sobre o depoimento de César Schirmer, que acontece amanhã. Faz muito tempo que eu não vejo o César Schirmer, né? Todos vocês sabem, todos nós sabemos que nós tivemos uma divergência política muito forte, isso é claro, né? Nunca deixei isso, mas eu tenho absoluto respeito pela pessoa do César Schirmer. Mas enfim, toda e qualquer ação, alguma coisa, quem tem que explicar é ele, não sou eu respondo pelo governo, pelo nosso governo. O prefeito Jorge Pozobon considerou um equívoco a inclusão do nome dele como um dos sobreviventes da tragédia da Boate Kiss. O assunto foi citado pela defesa do réu Mauro Hoffman durante o júri na manhã de segunda-feira. Pozobon não estava na boate no momento do incêndio, mas foi até o local e entrou no prédio para auxiliar no resgate de vítimas. Eu fui para lá, inclusive eu entrei no prédio da Boate Kiss. Às 4h15 da manhã eu entrei no prédio da Boate Kiss. Não podia ter entrado, entrei sem máscara, sem nada, mas eu não podia, eu estava angustiado que eu queria ver se eu podia ajudar alguém. Eu vi cenas tristes lá, pessoas mortas em todos os lugares, e muito triste o que eu vi lá. A hora que eu entrei lá, bom, primeiro que se tinha fumaça eu também não vi. Eu acho que a hora que eu entrei lá, eram umas 4h15 da manhã, 4h30 por aí, acho que não tinha mais nada. Eu fui irresponsável ter entrado, eu me agarrei na mão de um bombeiro e entrei e bote dentro, eu não podia ter feito isso. Mas foi o intuito, aquela questão de tentar ajudar. E daqui a pouco tem as informações da área da segurança pública. E ainda nesta edição, o que abre e o que fecha neste feriado em Santa Maria. O Jornal do Diário faz um intervalo. Neste momento nós vamos conferir imagens ao vivo na movimentação na Avenida Rio Branco, no centro de Santa Maria. Agora são 6h26 e nós já voltamos. Suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pantene. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado.
Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Até o dia 30 de dezembro, os contribuintes podem destinar parte do valor devido ao imposto de renda a entidades locais que beneficiam crianças e adolescentes. Intitulada Imposto Solidário, a campanha da Prefeitura de Santa Maria busca conscientizar a população a destinar parte do valor devido a um dos 15 projetos sociais. É um valor que faz parte do imposto que a pessoa iria recolher ou pagar e que ela destina parte desse imposto para uma entidade, um fundo da sua cidade ou da sua preferência ou da sua residência. Então não é um valor que a pessoa vai desembolsar, é um valor do imposto que ela iria pagar de qualquer forma e que assim ele fica na comunidade onde é que ela reside. É importante o contribuinte saber que esse dinheiro ele vai receber de volta, não vai ficar, não tem que gastar. Em Santa Maria, são 29 mil contribuintes e desses, apenas 900 decidem ajudar. Portanto, dos 26 milhões de reais que poderiam ficar na cidade, apenas 2,7 milhões são destinados aos projetos locais. Lembrar que esse recurso vai chegar nessas instituições e essas instituições vão comprar produtos e serviços aqui de Santa Maria. Então, seriam 26 milhões de reais que seriam injetados na economia do município, gerando emprego, renda, além da solidariedade. Por isso é muito importante. E ninguém vai pagar nada a mais por isso, pois o valor é descontado do valor que você tem a pagar ou acrescido no valor que você tem a restituir. Todo mundo ganha. Pessoas jurídicas podem destinar até 1% do valor do imposto de renda devido e pessoas físicas até 6%. A destinação de parte do imposto deve ser realizada até o dia 30 de dezembro. E agora as informações da área da segurança pública com o boletim do BEI. Olá, você confere agora o que é destaque em bei.net.br nesta terça-feira. A Brigada Militar prendeu em flagrante um homem de 28 anos pelo crime de abigeato na localidade de Fátima dos Bianchim, no interior de São Pedro do Sul, no final da tarde de sábado. O produtor rural foi até o local onde encontrou um animal já morto. A condutora de um veículo que não teve a identidade e a idade divulgadas ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira em Santa Maria. A colisão envolveu um Honda CR-V e um Fiat Palio no cruzamento da rua Florianópolis com a rua Bela Vista, no bairro Boi Morto. E um jovem de 21 anos foi preso na tarde da segunda-feira na Vila Arco-Íris após esfaquear a irmã e agredir a mãe. Conforme a Brigada Militar, uma guarnição foi acionada após uma denúncia de violência doméstica na Rua Violeta, no bairro Noal, região oeste de Santa Maria. Mais detalhes sobre estas e outras notícias você confere em bei.net.br e também seguindo as nossas redes sociais no @bei.noticias, tanto no Facebook e também no Instagram. Até a próxima. Granjeiros e produtores rurais de Santa Maria podem ser prejudicados por conta de uma precariedade na estrutura da Ponte dos Banhados no interior do município. O tráfego de veículos na Ponte dos Banhados foi interrompido após uma vistoria realizada pela Defesa Civil de Santa Maria, que constatou que o local oferece risco para os motoristas.
A ponte está localizada no rio Vacacaí e é responsável pela divisa dos municípios de Santa Maria e São Gabriel. A estrutura de madeira pode desmoronar a qualquer momento, e esse problema causa transtornos há mais de 10 meses. De acordo com os moradores, em março de 2021, a Prefeitura auxiliou na restauração da ponte, doando materiais. No entanto, quem realizou a mão de obra foram os próprios moradores. Maurício Meneghetti, técnico agrícola, esteve à frente da ação e recuperação da ponte. Faz anos e anos que ela precisa de uma reforma estrutural e não acontece nunca, né? Já tem promessas e projetos para uma ponte de concreto, mas enquanto isso nós vamos só aguardando e convivendo com esses problemas que são bem constantes, né? Então a gente cada vez está tendo uma sensação maior de, como é que eu vou te dizer, de descaso. É isso que está acontecendo, é descaso com o pessoal que mora para fora, o pessoal que trabalha no campo, que leva o alimento para o pessoal da cidade, né? Então essa situação está cada vez pior e a gente não sabe mais o que recorrer, e então vamos aguardando, né? A estrutura de madeira existe há cerca de 55 anos e vem recebendo diversos reparos. Pelo menos 70 metros de ponte já estão comprometidas. Com o bloqueio, os caminhos de acesso a Santa Maria e São Gabriel se tornam o dobro. A Prefeitura sinalizou o local com cavaletes e fitas de alerta, mas foram retirados e afastados pelos moradores, que optam seguir realizando o trajeto em cima da ponte ao invés de pegar o desvio. Situação que gera preocupação, já que esta época é intenso o trânsito de caminhões e máquinas agrícolas, devido à chegada de insumos para plantação e colheita de sementes, muito produzidas na região. Em nota, a Prefeitura do município, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Infraestrutura e Serviços Públicos, alegou já estar providenciando os materiais e a mão de obra necessárias para a execução da manutenção. Porém, ainda não existe data para o início da obra e nem retomada do trânsito na ponte. E ainda hoje, os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para esta quarta-feira. Nós vamos agora para mais um intervalo aqui no JD. Você confere ao vivo, pelas câmeras do CIOSP, o trevo do Fórum, entre a Avenida Nossa Senhora das Dores e a Euclides da Cunha. Agora são 6h36. Nós já voltamos. De Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Vemos o tempo como um álbum no qual guardamos histórias.
Histórias de momentos que transformam ou contemplam o brilho de nossa existência, eternizando descobertas, lições, encontros, sonhos e conquistas. Enquanto completamos o álbum, ou melhor, o tempo de nossas vidas, não esqueçamos que o melhor momento a ser eternizado é o agora. Geiger, torne o seu presente inesquecível. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. E o funcionamento de serviços públicos vai mudar na quarta-feira por conta do feriado da Padroeira de Santa Maria. No dia 8 de dezembro é celebrado o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Nesta data, os serviços de urgência e emergência em saúde seguirão mantidos. Outros setores devem atender em regime de plantão e demais atividades são retomadas na quinta-feira. O comércio, os supermercados e os shoppings também têm horário de funcionamento diferenciado nessa quarta-feira. Conforme o Sindilojas, o comércio local pode abrir das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. Contudo, a abertura dos estabelecimentos é facultativa e se refere apenas às lojas de rua. Os shoppings têm funcionamento próprio e os horários você pode conferir no site do Diário. E agora a previsão do tempo. A quarta-feira de feriado deve ser de tempo seco e firme, com temperaturas elevadas. Vamos conferir na tela mais detalhes das temperaturas para esta quarta-feira. Mínima de 14 graus e a máxima chegando aos 29. Na quinta-feira e na sexta, os termômetros chegam aos 32 graus. E no sábado, mínima de 16 e máxima de 27 graus aqui em Santa Maria. Vamos conferir algumas cidades da nossa região. A quarta-feira começa com mínima de 17, máxima de 34 em Itacurubi. Santiago também registra 34 graus de máxima. Rosário do Sul, máxima de 32. E em Silveira Martins, os termômetros variam entre 14 e 27 graus. E é com imagens ao vivo da esquina da Rua Pinheiro Machado com a Rua do Acampamento, aqui em Santa Maria, que nós vamos para o último intervalo aqui do JD de hoje. São agora 6 horas e 41 minutos. Nós já voltamos com mais informações. Até já. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom.
As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Vemos o tempo como um álbum no qual guardamos histórias. Histórias de momentos que transformam ou contemplam o brilho de nossa existência, eternizando descobertas, lições, encontros, sonhos e conquistas. Enquanto completamos o álbum, ou melhor, o tempo de nossas vidas, não esqueçamos que o melhor momento a ser eternizado é o agora. Geiger, torne o seu presente inesquecível. E conferimos agora alguns destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para esta quarta-feira com o jornalista Marcos Fonseca. Boa noite, Marcos. Boa noite, Kelly. Pois então seguimos com a nossa cobertura especial do caso Kiss na edição impressa. Fase de depoimentos de testemunhas deve ser concluída nesta quarta-feira com a presença do ex-prefeito César Schimmer e do promotor de justiça Ricardo Loza. Ex-comandante dos bombeiros afirma que PPCI vencido não era motivo para fechar a casa noturna na época. Prefeito Jorge Pozzebon diz que foi erro incluir o seu nome na lista de vítimas do incêndio. E também, ao completar 7 dias, júri da Kiss já é o maior na história da Justiça do Rio Grande do Sul. Ainda na edição do Diário desta quarta-feira, Praça do bairro Nova Santa Marta é entregue revitalizada à população. Na saúde, mortes por Covid têm queda de 96% em relação ao mês mais letal da pandemia em 2021. Empresa de entrega por aplicativo aqui de Santa Maria demite cerca de 70 funcionários. E ainda na polícia, jovem é preso após esfaquear a irmã e agredir com socos a própria mãe. Esses, então, alguns dos principais assuntos que eu destaco para a nossa edição impressa do Diário desta quarta. Ok, Marcos Fonseca, muito obrigado pelas informações. Então, tudo isso e muito mais amanhã na edição impressa do Diário de Santa Maria. É claro, como o Marcos falou, a cobertura completa do júri do caso Kiss em Porto Alegre. Agora a gente fala sobre um assunto um pouco mais leve. Em São Paulo, há cerca de um ano, a bailarina santamariense Ana Laura Hag já dançou em clipes de grandes artistas do pop brasileiro. Apaixonada pela arte, Ana tem realizado o sonho de dançar profissionalmente. A santamariense Ana Laura Hag, de 23 anos, já dançou em clipes de artistas do pop e do funk brasileiro como Luísa Sonza, Isa, Lecha, Glória Groove e Poca. A bailarina, que começou a dançar com 4 anos no CTG Farroupilhas, localizado no bairro Itararé, diz que não precisou descobrir a paixão pela dança. Apenas sentiu que era o que amava. Além disso, a inspiração na mãe, também artista, foi fundamental para a Ana. Eu acho que foi uma coisa que sempre esteve comigo. Eu gosto muito de cantar e dançar, desde muito novinha, porque minha mãe é cantora, ela trabalhava profissionalmente e sempre tive ela como uma grande inspiração, assim, sem nem mesmo perceber, sabe? Eu queria estar junto. Ela cantava, eu queria cantar junto.
ou ela cantava e eu queria dançar para ela, e aí ela ficava treinando as músicas e eu já dançava. Também foi em Santa Maria que Ana começou a dar aulas de dança ao lado de bailarinos como Jean Mendes e Lívia Thomas. Ela lembra que as aulas eram ao som de Luísa Sonza e hoje Ana dança ao lado da cantora. Eram realmente sonhos que eu tinha, que, assim, é incrível pensar que eu tô conseguindo realizar, porque é uma coisa muito específica que eu realmente pensava, sabe? Tipo, há um ano atrás, eu tava na Vintage dando aula com as músicas da Luísa e pensando, tipo, nossa, seria muito legal trabalhar com ela, dançar com ela. E aí, tipo, agora eu tô, sabe? Apesar de ter escolhido São Paulo para realizar o sonho de dançar profissionalmente, Ana não esquece o coração do Rio Grande e carrega consigo tudo que aprendeu por aqui. Então aqui às vezes é muito difícil e eu me agarro totalmente às pessoas que eu tenho aí, a minha família, aos meus amigos, tipo, eu sei que tem pessoas aí que eu posso contar para sempre, não importa se eu estiver do outro lado do mundo, eu vou poder contar com essas pessoas aí. Então eu valorizo muito, tenho muito amor pela minha cidade, pelas pessoas daí. E nunca vou esquecer de onde eu vim e quem eu sou, porque essas pessoas vão... E antes de encerrar essa edição do Jornal do Diário de hoje, nós vamos ao vivo até Porto Alegre, até a sala do júri, para acompanhar o que está acontecendo neste momento. Você fica então com mais informações sobre o depoimento do ex-comandante dos bombeiros, Gerson da Rosa Pereira, e nós voltamos em seguida. Isso dá 150 metros a menos que a área construída. O senhor não participou do processo disso, não saberia me explicar por que se deixou 150 metros a menos nesse cálculo? Não, ali na verdade, é a área de público, que é 2 metros por pessoa por metro. Eu estou me metendo numa área que não é minha, porque eu estou vendo ali, porque assim, como eu disse, tem a parte de área pública, e é 2 pessoas por metro quadrado, naquele caso específico, são 336 metros quadrados. Aquele ali se multiplica por 2. E tem o ali da áreas auxiliares, que é a cozinha, que eu falei, que é 1 por 7 metros quadrados, está lá, ó, 18 pessoas. 673 mais 18 dá 691, né? Não, isso eu estou de acordo. Não me falta a memória, a matemática. Estou lhe referindo à questão da quantidade de metros que foram analisados. Somando as áreas públicas com as áreas auxiliares, eu tenho 150 metros a menos da área construída que não foram considerados. O que eu quero saber é se o senhor tem algum conhecimento sobre isso. Se não tem, tranquilo, já passamos para o outro. Não tem mesmo. Não tem porque não era minha atribuição, né? Tranquilo. Não tem, mas são 150 metros a menos, né? O senhor referiu aí que em alguma investigação a Polícia Civil não estava querendo entregar alguns documentos para o senhor. Aconteceu isso? Não foi para mim, foi durante a instrução do inquérito policial militar, juntamente com o inquérito policial comum. Muitas das vezes a brigada, através do inquérito, o encarregado do inquérito queria documentos, a prova emprestada, né, de alguém que já tinha produzido. Entendi. E estava um pouco difícil conseguir esses documentos, mas eu não me recordo nem a manifestação de quem, não foi nem do encarregado do inquérito policial. Alguém se manifestou lá da dificuldade. Diego, tem um documento de desarquivamento do inquérito militar? Esse aí. Foi passado um vídeo para o senhor aí agora há pouco, que tratava de uma fala do promotor Joel Dutra. O senhor não conheceu ele pessoalmente? Dr. Joel Dutra, por a gente ser militar, né, está na época da Brigada Militar, nós atuávamos como juízes juízes militares nos conselhos de sentença permanente especial, e nós, como militares, os promotores participavam. O Dr. Joel participou de algum período lá de trimestre, que eu me lembro de ter participado. Sim. O senhor sabe se foi ele o autor da acusação contra esses acusados desse processo? Não sei. Foi, afirmando que foi. E o senhor sabe se foi ele o autor das acusações contra os bombeiros? Eu não sei lhe dizer. A confusão foi tão grande que fica difícil até de lembrar quem acusou. Certo, foi também. Informações, doutor? Mas é documental. O senhor quer que eu mostre? Eu quero que o senhor pergunte, doutor, para não perder tempo, doutor.
Sou eu que estou perguntando, as perguntas decido eu, salvo se o juiz as indeferido. As perguntas decide o senhor, tudo bem. Pois mas então, as afirmações o senhor decide também, o senhor que decide também. Mas não, isso é fato, é documento? Não foi o promotor Joel Dutra? Por que quando eu falo no Ministério Público... Mas deixa o tempo dos debates para mostrar, doutor. Segue, doutor Mário, vamos seguir. Doutor, mas eu não entendo por que do nervosismo quando eu falo no Ministério Público. Não é nervosismo, eu entendo o promotor. Agora, é um a razão está no meio. O que o promotor está dizendo não diz respeito, me pareceu, ao fato de estar se referindo ao outro promotor. Diz respeito ao fato de o senhor, que sabe que quem denunciou foi Joel, estar perguntando para alguém que não sabe que quem denunciou foi Joel, se ele sabe que foi Joel que denunciou. A rigor, se essa informação está no processo, perguntar para ele acerca dela é algo que deveria ser substituído pela demonstração, no momento oportuno dos debates, de que foi Joel quem fez a denúncia, e daí se extrairia as coisas. Eu acho que foi nesse sentido. Mas o senhor pode seguir perguntando, vamos ver até onde vai. Fica tranquilo, pode perguntar. Também tinha mostrar na sequência que se trata do mesmo promotor, porque nós temos duas situações, um promotor que oferece a denúncia contra esses acusados por uma situação, e trabalha na denúncia do Ministério Público Militar com as mesmas situações, com posicionamentos diversos, e é isso que eu quero tratar com ele, é por essa razão. Se trata do mesmo membro do Ministério Público. O senhor referiu aqui, e eu vou começar por esse ponto, treinamento contra incêndio, porque o Mauro, o meu cliente, acaba assumindo uma parte na sociedade lá em 2011, e parte da acusação diz que eles mantinham uma casa sem segurança porque alguns funcionários não teriam treinamento contra incêndio. Eu preciso lhe fazer essa pergunta de novo. Não era obrigatório, então, esse treinamento contra incêndio? O próprio alvará constava isso, inclusive a renovação, né? O treinamento era obrigatório com um número mínimo de pessoas, no caso da Boate Kiss, de dois funcionários treinados. Isso mesmo. Era exigência. O alvará dizia isso. Mas o senhor referiu agora há pouco que houve uma modificação legislativa de entendimento que naquele tempo só seria exigido na renovação do alvará de 2012. Certificado de treinamento. Isso, então em para poder autorizar o alvará. Em 2012 seria requerido. Não deu tempo. 2010 sim, 2011 sim, 2012 sim, ano a ano. Então, eu posso afirmar que se houve alvarás anteriores, teve esse treinamento? Se foram apresentados documentos produzidos pelos bombeiros em treinamento ou alguma empresa privada, sim. Não, digo, a partir da expedição do alvará, né? Se eu tenho um alvará em 2010, se eu tenho um alvará em 2011, que vencia em 12... O senhor tem que apresentar. Para poder renovar o alvará, teria que apresentar no Interreg no 2011-12. Exatamente. Então, apresentado, recebe o alvará. Apresentado, recebe o alvará. Exatamente. Bom, mas aí, Diego, pode baixar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Calma. O Ministério Público, aí eu acho que a doutora vai fazer a observação, ele não acusou os bombeiros de não exigir certificado nenhum. Ele pediu o arquivamento. O senhor sabia disso? Não. Olha só, a não exigência de certificação de treinamento não se mostra suficiente para atribuir crime. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se o próprio Ministério Público entende que não precisa exigir certificado, o senhor muda um pouco a sua resposta? Não precisa, doutor. A legislação exige, não é nem os bombeiros. Nós não queremos nada. Nós queremos a segurança, isso a gente quer. Todos toda ela é decorrente de legislação. Todos queremos. Ponto. E a exigência era de 2 pessoas treinadas. Tá, mas o senhor soube então que os seus colegas de farda não foram nem acusados porque não exigiram o certificado de treinamento? Não sabia? Não sabia. Tá bem. Pode baixar um pouquinho, Diego. Só um pouquinho para aparecer a porta de emergência, a única porta. Eu já disse aqui, já está muito claro, o Mauro não era nem sócio quando essa porta foi quando a boate inaugurou, e sempre foi essa porta, parece que até era menor, mas eu
preciso defendê-lo porque ele está sendo acusado de manter a casa com essa porta. E que deveria ter, então, mais de uma saída. O senhor já explicou isso há algum tempo aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os bombeiros... Muito bem, e assim nós vamos encerrando a edição de hoje do JD. Você viu que segue ainda o depoimento do ex-chefe do Estado-Maior do 4º Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria, à época, né, ele era o ex-chefe do Estado, o chefe do Estado-Maior, e você segue acompanhando pelo Facebook, direto a transmissão lá da sala do Fórum Central 1 em Porto Alegre. Nós teremos agora, né, Kellen, logo em seguida, o Sala de Debate, que também continua dentro do Sala de Debate da segunda edição. Você vai seguir acompanhando trechos ou na íntegra os depoimentos, conforme o horário que encerrar, né? Tudo muito imprevisto, né? De repente teremos mais um ainda hoje, né, Kellen? Mas você segue acompanhando, então, a cobertura completa aqui no Grupo Diário. E o Jornal do Diário fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo feriado. Na sequência, você assiste o programa Sala de Debate. A gente se encontra amanhã. Unicred, suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes, nosso carinho constrói sorrisos.